Galerinha iluminada do meu Brasil. Eu sou Bruno Mantovani, bem-vindos a mais um Luz Decoração, super especial aí com meu amigo Rui Soares. Antes de mais nada, agradecer a presença do Rui, fazer uma breve apresentação aqui para vocês sentirem o currículo do rapaz. Rui Soares é doutorando e mestre em Tecnologia da Arquitetura pela FAUSP, com pesquisa em Luz e Saúde, que aprofunda o conhecimento dos sistemas neurais estimulados e impactados pela luz. Possui mais de 30 anos de experiência em iluminação, se dedicando inicialmente como professor universitário à iluminação para a cenografia, fundando em seguida a empresa WeLight, que desenvolve produtos de iluminação arquitetônica. Sua atuação acadêmica como pesquisador e como docente em neuroiluminação se traduz em uma forma robusta fonte de conhecimento que desde 2019 tem sido aplicada nos projetos desenvolvidos pela WeLight, conduzido inclusive ao primeiro lugar na edição mais recente aí do prêmio Abilux de projetos de iluminação na categoria residencial. Quando eu ouço uma apresentação tão longa assim, eu fico lembrando de Peter Gasper, que trocava tudo isso por este é o cara da luz. Então, eu acho que é muito isso mesmo, né? Eu me defino muito como uma pessoa que, em todas as minhas atuações, a luz está sempre presente. Como pesquisador, né, dentro da USP, como na parte docente, né, nesse meu lado docente, né, com cursos de pós-graduação, e também como projetista de iluminação na empresa WeLight. Então, assim, todas as minhas atividades têm alguma coisa relacionada com a luz. Então, acho que o cara da luz, que o Peter Gasper falava a respeito dele, eu gostaria de me apropriar também para me definir. Eu acho que você podia começar falando aí da definição, né? Falar para a gente aí o que é o ritmo biológico, chamado ciclo circadiano, cronobiologia, essa questão do luz, escuridão. Conta um pouquinho para a gente aí. Eu vou pedir para você colocar uma imagem que resume bastante todo esse conteúdo, né? O claro-escuro do nosso planeta, o claro-escuro ambiental. Por que é tão importante a gente olhar para isso? Porque desde quando a vida na Terra começou há 3,5 bilhões de anos, a gente não faz nem ideia do que seja essa quantidade de tempo, evoluindo para a chegada dos nossos primatas, os mamíferos, né? Primeiro, há 200 milhões de anos, já é bem mais recente, mas ainda assim é muita coisa, evoluindo ainda para nós, Homo sapiens, 200 mil anos que o homem que pensa existe na face da Terra. A questão é a seguinte: todo esse processo evolutivo de tão longa data acontece justamente por causa do claro-escuro ambiental. Se nós temos essa forma que nós temos hoje, se nós temos esse organismo, essa biologia, essa fisiologia, enfim, o modo como nós funcionamos foi determinado a partir desta evolução que teve como principal, e tem ainda, né, como principal estímulo, o claro e escuro do ambiente do planeta que a gente vive. A cronobiologia é o estudo dos nossos cronômetros biológicos, porque nós temos cronômetros espalhados pelo corpo todo. Eu coloquei essa lâmpadazinha aqui de 142 anos, né, que é a lâmpada elétrica, que a gente já convivia com ela e atualmente com lâmpadas parecidas com ela, enfim. Ela trouxe para a noite a luz, né, porque nós tínhamos uma noite completamente escura. E a pergunta que eu faço para todos que nos ouvem é o seguinte: se num processo evolutivo que começou com a chegada dos... Né, vamos pensar só no homem que pensa, né, o Homo sapiens, 200 mil anos. Será que em 142 anos de luz à noite nós já nos adaptamos? Se um processo evolutivo que levou tanto tempo para acontecer, de repente a noite ficou clara. Já estamos adaptados? Então essa é a provocação, porque dificilmente nós estamos adaptados. Esse pesquisador francês, que a gente chama de Desmairans, do século XVIII, ele tinha lá, na frente da janela dele, aquela plantinha dormideira. De dia as folhas abrem, de noite as folhas fecham. E ele fez a seguinte pergunta: peraí, por que de dia as folhas estão abertas e de noite as folhas estão fechadas? Será que é como uma resposta
ao claro e ao escuro? Ou será que o estímulo, a força que faz com que essa plantinha abra as folhas de dia e feche as folhas à noite é alguma coisa que está dentro da planta? Ou seja, é um estímulo de fora ou é um estímulo de dentro? E essa foi a pergunta que ele fez. Ele criou uma metodologia, como todo pesquisador, né? Você pensa lá, faz a tua hipótese e aí você cria uma metodologia para provar ou não a sua hipótese. Mas ele provou sim. Ele respondeu a pergunta dele. Ele fez o seguinte, ele pegou a sala, escureceu totalmente a sala, não entrava nada de luz, nenhuma luz externa entrava naquela sala, né? Escureceu, fechou as janelas, etc. E aí ele percebeu o seguinte, mesmo sem nenhuma entrada de luz na sala, a plantinha continuava abrindo as folhas durante o dia e fechando as folhas durante a noite. Então aí ele passou a ter certeza que esse estímulo, esse movimento de abrir e fechar as folhas, era uma coisa da planta. Estava dentro da planta esse relógio biológico, né, da própria planta. Vamos chamar dessa maneira porque a gente está falando de cronobiologia. Da mesma maneira, quando a gente fala de relógio biológico, a gente tem um relógio biológico principal, que está aqui lá no meio do cérebro, né, no sistema nervoso central. Esse relógio biológico principal, ele controla relógios, olha, esse símbolozinho aqui vermelho é outro relógio biológico. Então, a gente tem relógios biológicos em várias partes do cérebro para controlar funções diferentes, né, do nosso organismo, e nós temos relógios biológicos espalhados pelo corpo todo, né? O coração bate porque tem um relógio que lá os 80, 100 batimentos por segundo, né, ele estimula o coração a bater. O fígado tem o seu relógio biológico também, para poder metabolizar os alimentos, enfim. Os rins também têm o seu reloginho biológico, ou seja, temos relógios biológicos espalhados pelo corpo todo. Só que tem uma particularidade, quando a gente fala de nós, né, de nós seres humanos, eu vou falar de a segunda curiosidade, né, relacionada à cronobiologia. Um outro pesquisador, Michel Cifre, em 1962, ele usou um equipamento que hoje a gente tem esse aqui bonitinho, que parece um relógio de punho, mas é um equipamento que devia ser gigantesco na época dele. Eu não tenho conhecimento do tamanho daquilo, mas certamente não era pequeno como hoje. Esse equipamento se chama actímetro. O que o actímetro faz? Actímetro é de ação, movimento. Ele registra os movimentos de uma pessoa. Então, quando você descarrega atualmente, né, o actímetro no computador, ele gera um actograma, que é esse gráfico que está aqui. Bem rudimentalmente, né? Rudimentarmente, pronto. O Cifre fez o seguinte, em 1962. Ele colocou lá o actímetro dele, ele foi para perto de uma caverna. E ele ficou, do dia 1 ao dia 10, ele ficou do lado de fora da caverna. Ele acampou ali do lado de fora da caverna. E aí ele viu que o que acontecia, olha, escuro, ele não estava se mexendo. Durante o período claro, durante o dia, essa linha aqui diz que ele estava se mexendo. Depois, à noite de novo, ele se mexia um pouquinho, né? Ele registrava os movimentos até a hora que ele ia dormir. Do dia 0 até o dia 10, ele está perfeitamente sincronizado com o dia solar. Durante o dia ele está acordado, no começo da noite ele não estava acordado, depois ele dormia. Pois bem, e aí ele entrou na caverna. E aí começa a curiosidade, né? Quando ele entrou na caverna, ele passou a não ter mais contato com a luz natural, a caverna totalmente fechada. E aí ele percebeu o seguinte, do dia 10 até o dia 35, o relógio biológico principal dele começou a atrasar um pouquinho todos os dias. Chegou ao ponto de que ele ficou acordado aqui nesse período, olha, ele ficou acordado a noite inteira. E ele não sabia disso, porque ele não sabia que horas eram. Então, naturalmente, o nosso relógio biológico atrasa um pouquinho todos os dias, em torno de 12 minutos, mais ou menos. Por isso que a gente chama de ritmo circadiano, ou ciclo circadiano, porque ele dura cerca de um dia. Ele não dura um dia certinho. Depois, quando ele saiu da caverna, no dia 35, de novo ele voltou a sincronizar com o dia solar. Ele ficou totalmente sincronizado. Mas por que a gente traz isso? Porque, podemos voltar, Bruno, sem a tela. Porque o que é necessário para que a gente coincida o nosso relógio biológico interno, que atrasa todos os dias,
Como é que não atrasa? Naturalmente, se eu estivesse dentro de uma caverna, atrasaria. Por que não atrasa? Por causa da luz do sol. A luz natural é o nosso principal sincronizador biológico. Ele sincroniza os nossos ritmos internos ao ritmo de 24 horas do ambiente. Então, agora vocês já entenderam, né, o porquê da cronobiologia. Ela estuda os nossos cronômetros, o que nós devemos fazer para mantê-los sincronizados, o que acontece quando eles não estão sincronizados, e aí acontece muita coisa ruim. Quando a gente transfere isso para a nossa área de iluminação, a gente entende o tamanho da nossa responsabilidade, porque a luz elétrica alterou o ciclo claro-escuro. Precisa conhecer bem esse mecanismo para entender como a gente projeta a luz de maneira a não atrapalhar esse funcionamento. Quando a gente vai aprender a projetar a iluminação, é algo comum da gente aprender sobre a iluminação artificial, até esquecer da luz do sol, né, de considerar a luz do sol, que acontece também, e focar nessa iluminação artificial. E pegando esse gancho, como que você considera essa importância de considerar a iluminação artificial com foco na saúde, né? Porque mudou, né, com essa questão da lâmpada elétrica, menos incidência do sol, principalmente em locais, por exemplo, como shopping, né? Dentre outros ambientes, como que a gente faz para suprir essa necessidade dos nossos ritmos? Então, Bruno, quando a gente descobriu é recente, né? Quer dizer, é muito recente, a gente tem 20 anos, exatamente 20 anos, foi em 2002 que foi descoberto dentro do olho um fotorreceptor que só serve para poder dizer para o nosso cérebro se é dia ou se é noite. A importância de considerar a luz, né, a luz que a gente projeta, né, a luz elétrica, com foco na saúde, é justamente por causa dessa alteração. Nós estendemos para a noite do planeta, né, para a noite natural, a gente estendeu as nossas atividades que eram só diurnas, né? E o contrário também aconteceu, a gente passou a ter, durante o dia, nós ficamos muitas vezes em lugares fechados. Será que esses lugares fechados têm luz suficiente para dizer para o meu cérebro que é dia? Então, são duas perguntas, né? No começo, a gente estava sempre perguntando o que acontece à noite, e a investigação da luz noturna passou a ser o ponto principal. Tem até o LAN, né, Light at Night, né, luz à noite. Muitas perguntas aconteciam, né, tipo, qual é a luz que faz mal? Quando a gente fala de fazer mal, a gente fala do seguinte, essa luz dizendo para o meu cérebro que é dia, coisa que à noite não deveria acontecer, né? Então, mas qual luz? Quais são as características dessa luz? Quais são as intensidades dessa luz? O que tem que ter dentro dessa luz que informa para o meu cérebro se é dia ou se é noite? De que maneira essa luz incidindo no meu olho traz essa informação ou não? Então, primeiro, nossos estudos estavam direcionados para responder isso. Depois, atualmente, a gente está com uma outra preocupação, né? O que acontece durante o dia? Será que durante o dia o meu cérebro está entendendo que é dia? Ou será que eu, dentro do metrô, por exemplo, será que a luz do metrô diz para o meu cérebro que é dia? Será que a luz do ônibus com isso filme traz a mesma informação para o meu cérebro? Será que a luz do meu escritório está me dizendo que é dia? Então, assim, são essas perguntas que a gente tem que responder, porque a melhor luz que existe é a luz natural. E a gente precisa fazer com que o cérebro, durante o dia, tenha um dia biológico, e durante a noite ele tenha uma noite biológica, mesmo que o ambiente esteja iluminado. Para o cérebro, a gente tem que garantir uma noite biológica, nesse período da noite. Então, a importância é essa, né? A gente manipula essa variável de claro e escuro, mas a gente precisa manipular de maneira que não quebre o ritmo do claro e escuro ambiental no nosso cérebro.